A paz do Senhor para você e a sua família, entendendo as parábolas da Bíblia. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que no meu canal Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana, tem mais de 300 vídeos de temas diferentes para a sua edificação. Repetindo, Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana. Vamos entender um pouco sobre as parábolas, ok? Nós, aqui no Brasil, estamos estudando agora as revistas editada pela CPAD e o trimestre que acaba de começar está falando sobre as parábolas de Jesus. Parece muito comum os ensinamentos, muito simples, mas não é tão simples como algumas pessoas pensam. Simples para aquelas pessoas dos dias de Jesus, mas nem tão simples para nós. Eu não quero aqui ser extensivo, ou melhor, falar de uma forma geral o significado das parábolas, mas como orientar você, como encarar as parábolas para entendê-la, interpretá-la. Primeiro, entenda bem que parábolas não existem só apenas no Novo Testamento. No Antigo Testamento também existem parábolas. Mas eu quero falar mais a respeito daquelas que estão no Novo Testamento. Como entender? Você encontra uma parábola e você quer entendê-la. Como? Primeiro passo é quem está falando a parábola? Quem está contando as parábolas ou a parábola? Segundo, por quê? Qual circunstância levou aquela pessoa a contar a parábola? Então, quem está falando e por que ela está contando? Quando Jesus contava uma parábola, sempre tinha um acontecimento, uma circunstância, um questionamento ou alguma coisa acontecendo em torno dele e de seus discípulos que levava ele a se interessar, a contar a parábola para que os discípulos entendessem lições a respeito do reino do céu. Às vezes também a multidão, ou quando ele queria que os discípulos entendessem e os críticos não entendessem, porque seria como lançar pérola aos porcos. Então, algumas parábolas Jesus contava para que os críticos não entendessem, apenas os discípulos. Então, quem está contando a parábola? Por quê? Qual circunstância? Para quem a parábola está sendo dita? Porque isso pode clarear, facilitar a compreensão. Quem, por quê e para quem a parábola está sendo dita? Uma outra coisa, quais os elementos usados na parábola? Você pesquise, está falando sobre o joio e o trigo. Pesquise os elementos que estão na parábola. O principal é joio e o trigo. Descobrindo então o que é joio e o que é trigo, você vai entender por que o que levou Jesus a usar esses elementos. O que ele queria dizer com isso, certo? Repetindo, recapitulando, quem está contando a parábola? Qual a circunstância da parábola? Para quem está contando a parábola? Jesus está contando a parábola para quem? Os elementos que ele está usando na parábola, você precisa pesquisar e descobrir, porque nem sempre na Bíblia dá explicação. Teve parábola que Jesus contou e os seus discípulos pediam explicação, ou seja, Jesus explicou para eles porque nem eles mesmos entenderam.
talvez entenderam o elemento, mas a aplicação eles não conseguiram compreender. Mas em relação ao elemento, você sabe o que é joio e o que é trigo? Senão não entenderá a parábola do joio e do trigo. Na parábola do filho pródigo diz que ele desejava, quando ele saiu da casa do seu pai com a herança, ele foi cuidar de porcos, e os porcos comiam alfarrobeira ou bolotas, um fruto de uma árvore, um fruto doce, que geralmente os animais e a pessoa muito pobre comia essas bolotas, que é uma vagem doce que dá para o ser humano comer, mas geralmente a pessoa que não tem condições de comprar o seu alimento que comia na época. Ele desejava comer coisa, sendo que ele era de origem de fazendeiro, de pessoas que tinham dinheiro, e desejar comer bolotas, certo? Mas algumas pessoas, não entendendo o que é bolotas, alguns achavam que era comida própria de porco, alguns achavam que era até o excremento do porco, outros já vi pessoas achar que era lavagem, comida suja e imunda. Na verdade, era a lavagem da alfarrobeira, certo? Então entenda os elementos usados na parábola. Ou em qual cultura foi formulada a parábola? Por que isso é interessante? Porque dependendo a cultura, um elemento pode significar uma coisa. Mudando de cultura, esse mesmo elemento pode ter outro significado. E para entender a parábola, você vai ter que analisar Jesus ou alguém contando a parábola naquela cultura, o que é aquele elemento ou alimento. Vamos lá, dê uma pausa aqui, sinal fraco da internet. Então, dependendo a cultura, o elemento pode ser mudado, o significado. Uma palavra, uma expressão, pode ter até significado oposto, contrário. A gente vai analisar um elemento usado na parábola e a gente analisa de acordo com onde eu nasci, o que aquilo significa. Mas dependendo outra região do país, aquilo pode ter um significado diferente, ou diversos significados, ou até um significado oposto, proposto por aquele que está contando a parábola, certo? Então, outra coisa que é principal, quando Jesus conta uma parábola, ela tem um ponto central. Jesus contou a parábola, o dever de orar sempre sem desistir. A parábola do juiz iníquo e da viúva. Então fala de um homem rico, que o juiz, que era juiz iníquo, que não temia a Deus, nem respeitava os homens, ele se sentia importunado pela insistência daquela viúva e disse: eu vou ajudá-la para que ela pare de me importunar. Então conta uma historinha para falar apenas o dever de orar sem desistir. Ali não é um estímulo a questão do levar a orar em si, mas orando por algo, por alguma coisa, seja insistente. Então eu preciso entender qual é o ponto central da parábola: orar sem desistir. Não é a mulher, não é o juiz iníquo, mas sim a atitude da mulher. Não entendendo isso, o que é que a gente faz? A gente começa a dar significado para coisas que Jesus não queria que tivesse aquele sentido. Jesus conta a parábola do juiz iníquo não dizendo que o juiz iníquo representa Deus, porque o juiz iníquo é uma imagem negativa na parábola. O juiz iníquo, ele não tem como ser um tipo de Deus, representar Deus, estar no lugar de Deus, porque ele se sentia importunado. Deus não se sente importunado, não dá para comparar. O juiz iníquo deu para que a mulher parasse de importunar. Deus, quando ouve e atende a nossa oração, não é para que a gente pare de orar. Então não dá para comparar a imagem negativa daquele homem comparando a Deus.
O homem foi resistente, não queria resolver o problema da viúva, até resolver. Ele resolveu na parábola, entenda bem que não é uma história real, uma parábola, né? Ele resolveu o caso dela, né? Para que ela parasse de importunar. Deus, quando escuta a nossa oração, não é que ele não quer. Logo que ela está insistindo, ele insistiu tanto, então eu resolvi abençoar. Deus não pensa assim. Deus às vezes dá tempo, você vai ter comunhão nesse período, você vai amadurecer, você vai compreender, vai falar com ele continuamente, vai ouvir a voz dele. Tem várias coisas que estão em torno da nossa comunicação que nos leva à comunhão com Deus. Então não dá para comparar Deus com juiz iníquo em parte alguma. Então o ponto central deve ser considerado. O que ele queria dizer quanto a essa parábola? Apenas. A mulher representa o quê? Ninguém. A atitude dela que deve ser levada em consideração por aqueles que oram a Deus. Ser insistente. Certo? Ser insistente. Quando a gente lê uma parábola, muitas parábolas têm muitos detalhes. Aí a gente sai pegando elementos, cada elemento dá um significado. Se não descobrir o ponto central, a gente se perde na parábola. Na parábola existe o que se chama de enfeite narrativo. Então o enfeite narrativo, como a parábola é uma forma de história que vai colocar paralelo à mensagem, ou uma mensagem profunda contada, conta-se uma simples mensagem, uma simples história, né? Para demonstrar ou revelar uma mensagem profunda, divina para o ser humano. Tem que contar, então, ela não pode vir assim direta, ela tem que ter os elementos que estão em torno dela. Por exemplo, a parábola das 10 virgens. Sabemos que existiam essas 10 virgens num cortejo nupcial. Elas não confundiam as 10 virgens com a noiva. A noiva e o noivo está indo no cortejo e as 10 virgens junta com eles. Agora, a questão por que era 10, que era na história antigamente, acontecia isso no casamento, não significa que 10 representa isso. Vamos supor que 10 na Bíblia represente alguma coisa. Só que Jesus não inventou um número porque na Bíblia tinha significado, porque depois da Bíblia escrita é que nós encontramos certo significado. Só que quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, ele não quer que você entenda que 10 significa alguma coisa, mas porque no casamento existia 10 virgens. O ponto central da parábola das 10 virgens não é se o azeite representa o Espírito Santo. Não é que 10 simboliza alguma coisa. Não é que 5 dormiu e a outra 5 também. Ali está falando, lembra-se bem que começa a falar das virgens loucas e das virgens prudentes. O que ele quer dizer, se você... Algumas parábolas, ela já dá a moral dela, o ponto central, quando começa. Jesus conta a parábola do dever de orar sempre sem desistir. Já ele fala o significado, a moral da parábola. Quando você lê a 10 virgens, está no final. Esteja, pois, apercebido, porque você não sabe a hora que vai vir o Senhor. Seja lá o que ocorre em torno da parábola das 10 virgens, e o que ele quer dizer é o seguinte: esteja pronto, não apenas esperando. Porque esperar não é o principal. O principal é estar pronto. Por que não é o principal? Porque as loucas também estavam esperando o noivo. Só que só 5 estavam prontas. Está falando da prudência. Como é que eu estou esperando o noivo? Isso é o principal. Não basta esperar o noivo. Então Jesus está falando, a questão ali, ele não está dizendo espere o noivo, mas esteja pronto para receber o noivo. A ideia é a da vigilância. É a vigilância que as prudentes tiveram, que nós como igreja precisamos ter. A prudência, a vigilância, sermos sóbrios, porque não sabemos a hora que ele vai vir.
Então, em enfeite narrativo, então Jesus conta uma parábola. Aí tem a dracma. O que é o ponto central? Podemos dizer que é a alegria da mulher quando encontra, certo? E o esforço dela para encontrar. O principal é o esforço de Deus em busca do pecador perdido. E a alegria que ele tem quando encontra, quando o pecador se volta para ele. Agora, essa questão de vassoura, as amigas que ela convida, na parábola, a mulher que perde, ela representa Deus, mas não Deus perdendo. Ela representa Deus na parte quando ela está procurando. Então eu preciso entender qual é o ponto central do filho pródigo, certo? Nós nos concentramos muito no filho, mas Jesus, quando conta a parábola, o que ele quer destacar é a atitude do pai. Apesar de falar muito do filho, ele quer destacar a atitude do pai. Na dracma perdida é a atitude da mulher. Na parte da ovelha perdida é a atitude do pastor em busca da ovelha perdida. Agora, as 99 que ele deixou no curral, o que é o curral? Isso é enfeite narrativo para ter uma história, então contra várias coisas. Não significa que esse curral tem um simbolismo. Não é essa a proposta. Jesus está no meio dos pecadores e publicanos e as pessoas questionam ele, porque como judeu, Jesus como é que vai estar no meio dos ímpios, pecadores, imundo? E ele, para ilustrar o coração de Deus em busca do pecador, que era o que Jesus estava fazendo, ele conta essa parábola com 3 características, falando de Deus esperando, de Deus procurando, de Deus amando, de Deus restaurando o pecador. As demais coisas são elementos que compõem. Então, se eu me concentrar nos elementos que compõem, nos enfeites narrativos, e não me centrar no ponto onde Jesus queria dizer a moral, eu vou dar significado para a parábola que nela não existe. Toda parábola ela tem alguma coisa e você precisa entender. Primeiro, entenda bem, ele está falando, quem está falando para quem, o que ele queria dizer com isso? O que levou? Olha no contexto, quem é que está próximo de Jesus? O que ele quer dizer? Ele conta uma parábola com uma maneira de jogar uma indireta. Tem parábola que Jesus fala com uma forma de indireta, e quando ele fala, as pessoas entendem e falam assim: olha, nós ficamos ofendidos com isso que você está falando. Jesus contou e eles começaram a entender, e Jesus foi duro nas palavras. Então eu preciso entender quem, por quê, para quem, os elementos usados, a cultura e o ponto central. Não se perca na parábola nos enfeites narrativos, porque ele apenas faz parte. Tenta entender por que Jesus contou aquilo. Ele contou a parábola do semeador. Por que é que ele contou a parábola do semeador? Quais eram as pessoas que estavam próximas de Jesus quando ele conta a parábola? Aí depois, você entendendo isso, você vai entender a sua aplicação para nós, aplicação para os discípulos, aplicação se tem para a multidão, fora os discípulos, aplicação para nós hoje. Se ela é escatológica, se ela já se cumpriu, se ela está se cumprindo, porque existe coisa da parábola que está se cumprindo. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, as pessoas pegam como que fossem pessoas desviadas no evangelho hoje. Mas o filho pródigo representa todo o pecador, sem exceção, distante de Deus. Jesus, quando veio, ele não tinha ninguém justo. Ele usa a expressão, quem precisa de médico é os doentes. Isso não quer dizer
que estivesse alguém são ali. Todo mundo era doente. Só que Jesus quer dizer qual é a proposta dele. Quando fala que deixa 99, são enfeites narrativos. Como é que um pastor, o amor, para demonstrar o amor de um grande pastor por uma ovelha, ele tem 100, uma lhe faz grande falta. Então, por causa de uma, ele prende no lugar seguro as 99, deixa elas lá e vai buscar apenas uma. Está dizendo o grande amor que ele tem. Da mesma forma, esse grande amor que o pastor tem por uma ovelha, esse amor Deus tem por todos os pecadores. Não é que Deus tem um grupo que não precisa de proteção e ele deixou ali para ir buscar outras pessoas nesse sentido de comparar curral, deixa protegida, certo? Não está falando que existe 99 e que tem os que representam uma ovelha e essa ovelha é o gentio e as 99 é o judeu, porque Jesus disse que ele veio para o povo, para a casa, para o povo desgarrado, ovelhas perdidas na casa de Israel. Jesus chama o povo de Israel de ovelhas perdidas. Então quem eram as 99? É enfeite narrativo. É enfeite narrativo. A filha, a mulher da dracma perdida, era costume ela receber 10 dracmas. Tinha um valor sentimental enorme. Perder uma era como perder parte de uma coleção. Não era simplesmente um valor para comprar coisa. Ela recebia geralmente isso quando casava e levava para a sua residência junto com o seu marido. Era muito mais do que um dinheiro, o valor de um dia de serviço. Quando a gente lê o filho pródigo, e aí tem a filho pródigo e tem o irmão dele, é o esforço de Deus em busca do pecador, e quando o pecador volta, como é que Deus recebe? O filho mais velho, nesse caso, pode representar aqueles, os judeus. O filho pródigo pode até representar o gentio, mas no sentido geral, se você pegar do princípio da ovelha até o fim, o filho pródigo é todos os pecadores sem Deus, tá? Então que possamos entender melhor isso, como encarar a parábola, como entendê-la dentro da visão de Cristo. Porque a gente vê, a gente ouve muitas coisas mirabolantes em torno das parábolas. Como que ela fosse uma história que aconteceu e Jesus está repetindo. Não, é a forma de contar que é histórica, mas não é uma história que aconteceu e Jesus está pegando um gancho, aproveitando aquela história para contar. Não é isso. Senão a gente vai fazer conjecturas em cima de parábola. Não, a parábola não permite conjecturas, porque não aconteceu aquilo. Tem base de coisas que acontecia, mas o específico contado por Cristo não aconteceu, tá bom? Então que Deus tenha misericórdia, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, que juntos venhamos contribuir para que outras pessoas venham crescer. Compartilhe, e lá no meu canal Ministério Ampliando Fronteiras tem mais de 300, 400 vídeos de temas diferentes. Você vai lá, dá um joinha pra gente, se inscreva no canal, comente, que Deus abençoe a sua vida. Abraço, boa noite na paz do Senhor.